Amigos e amigas, estamos começando mais uma live. Hoje, nessa segunda-feira, que estamos aí às vésperas da Quaresma. Então queremos conversar um pouco sobre a Quaresma, É um tempo muito forte de graça, um tempo de bênção que Deus nos concede. Então nada mais importante do que a gente se preparar para a Quaresma, viver bem essa Quaresma, ok? Quero meditar um pouco sobre as leituras que a igreja abre a Quaresma na quarta-feira de cinzas e também algumas dicas, vamos dizer assim, algumas sugestões para que você faça aí uma boa Quaresma, tá bem? Vamos pedir ao Senhor a sua graça, a sua bênção, pedir ao Senhor que abra os olhos da nossa alma, do nosso coração, para receber a sua palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei, Senhor, em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito. Tudo será criado. Renovareis a face da terra por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus bendito, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciemos nesta noite retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus ressuscitado, que prometestes, eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Esteja conosco, Senhor, neste momento. Derrama sobre nós a graça do teu Santo Espírito. E nós pedimos também a intercessão daquela que é a mãe do Filho de Deus. É a filha predileta do Pai e é a esposa do Espírito Santo, a Virgem Maria, que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite a vocês todos que estão aí já nos acompanhando. Estou vendo aí Reis, Luciane Leal, bastante gente já entrando aí, Mara Lopes Oliveira, Deus abençoe. Olá para todos, Reinaldo Rodrigues, Jacinta Rodrigues, que realmente Deus nos abençoe nesta noite. Eu já vi aqui que alguém pergunta ali, professor, quais são as exigências para fazer uma boa Quaresma, meus irmãos, antes de tudo, eu gostaria de lembrar que a Quaresma é um tempo de graça, é um tempo de bênção. São Paulo diz, é o dia da salvação. O que significa isso? Significa que as comportas das graças do céu estão mais abertas sobre nós. Não se esqueça daquilo que Jesus colocou para Pedro como uma promessa muito importante. Pedro e também para os apóstolos. O que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Então, se a igreja decreta 40 dias de conversão, 40 dias de busca de Deus mais intensa, então pode ter certeza, meus irmãos, que a graça de Deus também estará mais à disposição de nós. Ok? Antes de eu colocar aqui algumas sugestões para você fazer uma boa Quaresma, eu já vou aqui meditar um pouquinho, sabe? Como é que a igreja abre a Quaresma? Na quarta-feira de cinzas. A gente sabe que a quarta-feira de cinzas exatamente lembra o quê? Os judeus, quando eles se arrependiam de um pecado, eles sentavam sobre a cinza. Era um gesto assim de humilhação, um gesto de arrependimento, um gesto de pedido de perdão a Deus. Sentavam sobre a cinza. E também, por causa daquela palavra que existe lá no livro do Gênesis, Deus dizendo para Adão, és pó, e ao pó voltarás. Então a igreja quer nos lembrar isto. Quando o sacerdote traça uma cruz aqui na nossa testa com as cinzas bentas, as cinzas são feitas das palmas, lá da Semana Santa, aquelas palmas quando Jesus entrou em Jerusalém, então o domingo de Ramos, aquelas palmas a igreja guarda,
queima aquelas palmas, da cinza das palmas, a igreja então abençoa, e são essas cinzas que serão colocadas sobre as nossas cabeças. Então a cinza lembra isso, primeiro, sinal de conversão, de arrependimento. Segundo, lembrar que nós vamos morrer. Essa vida não é eterna para ninguém aqui. A nossa alma não vai morrer, mas o nosso corpo vai morrer. Mas o corpo Deus vai dar outro para nós. O que nós não podemos perder é a alma. São Tomás de Aquino dizia que há duas mortes. A primeira morte é quando a alma se separa do corpo. Ele diz, esta nós já resgatamos através da morte e ressurreição de Jesus. Agora, o pior, São Tomás diz, é a segunda morte, quando a alma se separa de Deus pelo pecado. Essa é que não pode acontecer. É por isso que a igreja coloca para nós esse tempo de conversão, tempo de deixar o pecado. Né? Então é um tempo que eu devo, primeiro de tudo, me examinar. Mais do que o jejum, a esmola, a oração, a penitência, a caminhada, a peregrinação, que tudo é importante. Mas o importante é não perder o foco. Qual é o foco? Eu deixar o pecado. Porque o Catecismo da Igreja diz, parágrafo 1488, que o pecado é a pior realidade que existe para a humanidade, para o pecador e para a igreja. Não existe nada pior do que o pecado. Ok? Então, a quaresma é para que Jesus, o Cordeiro de Deus, tire o nosso pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já conquistou o perdão dos nossos pecados, com a sua morte, com a sua ressurreição. Ele pagou a justiça divina, todo o nosso pecado. Por isso nós acreditamos na sua misericórdia. Mas, agora temos que fazer a nossa parte. Santo Agostinho dizia assim, Deus que te criou, sem precisar de você, não pode te salvar sem você. É muito forte isso, né? Santo Agostinho, Deus que te criou, sem precisar de você, Ele não pode te salvar sem a tua ajuda, a tua disposição. Então, o tempo de quaresma é esse tempo, né? De nós nos voltarmos para Deus. A primeira leitura da missa de quarta-feira de cinzas é uma leitura do profeta Joel, do capítulo 2, versículo 12 até 18, onde o profeta diz assim, ou Deus diz pela boca do profeta, né? Agora diz o Senhor, voltai para mim, com todo o vosso coração. Voltar com o coração, com jejuns, lágrimas e gemidos, por causa dos pecados. Rasgai o coração e não as vestes. Os judeus rasgavam as vestes num ato assim também de arrependimento, às vezes de inconformidade. Ele diz, rasgai o coração, não as vestes. Aquilo faz a gente lembrar aquilo que Jesus dizia, né? É do coração que procede tudo aquilo que torna o homem impuro. Não é aquilo que entra pela boca que torna o homem impuro, os alimentos, não. Não é? Jesus diz, todos os alimentos são bons. O que torna o homem impuro é aquilo que sai do coração. Então, o profeta manda rasgar o coração. Rasgar o coração quer dizer o quê? Joga para fora o que não é de Deus, que está no coração. Não é? Voltai para o Senhor, vosso Deus. Ele é benigno e compassivo. Deus está pronto para perdoar. A parábola do filho pródigo mostra isso, né, tranquilamente. Paciente e cheio de misericórdia. Paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. Olha o que o profeta já dizia. O profeta Joel lá é antes de Cristo. Né? É mais ou menos aí 400 anos antes de Cristo. Quem sabe se ele se volta para vós e vos perdoa e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Né? Ele diz, tocai trombeta em Sião. Sião é hoje a igreja, né, para nós hoje. Tocai a trombeta em Sião. Prescrevei o jejum sagrado. Convocai a assembleia. Congregai o povo. Realizai cerimônias de culto. Temos aí a quarta-feira de cinza, né? Reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes, deixe o esposo o seu aposento e a esposa o seu leito. Ou seja, todo mundo se mobilize para o perdão. Isso faz a gente lembrar, né? O profeta Jonas, quando chegou em Nínive,
uma cidade pagã, né, lá da Mesopotâmia, né? E o profeta Jonas chegou e disse, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Né? Nossa, aquilo tocou o coração do rei de Nínive, e o rei proclamou um jejum até para os animais, de modo que Deus retirou, né? Retirou a maldição sobre aquela cidade. Então ele fala, prescrevei o jejum sagrado. Né? Chorem postos entre o vestíbulo e o altar, no templo, os ministros sagrados do Senhor, e digam, perdoa, Senhor, a teu povo. Então, está aí, a primeira leitura caracteriza bem. É um tempo de conversão, tempo de lembrar dos pecados. Então, eu preciso lembrar assim, quais são os meus pecados. Eu gostaria de sugerir a você a leitura de um livro. Eu escrevi um livro que eu chamei de Os Pecados e as Virtudes Capitais. Porque a igreja fala que os piores pecados são 7. São pecados cabeça. Né? Capitais, caput do latim quer dizer cabeça. São pecados que geram outros pecados. Quais são esses 7 pecados? Soberba, ganância, luxúria, impureza, né? Gula, ira, inveja e preguiça. Sabe por que eu sei de cor? Eu não estou lendo isso, não. Eu sei de cor porque todo dia na Santa Missa, depois que eu comungo, eu digo, Jesus, tenha misericórdia de mim. Arranca do jardim da minha alma essas ervas daninhas, essas 7 ervas daninhas, porque são capitais. Você sabe o que é uma capital, né? Capital é o lugar mais importante do Estado, do país, dali saem todas as ordens. Então o pecado capital, ele gera muitos outros. Você quer ver? Só para dar um exemplo. O pior pecado capital é a soberba. Né? Pecado dos anjos, pecado de Adão e Eva. Olha os filhos da soberba: orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, autossuficiência, jactância, mitidez, né? Esnobação, exibicionismo. Né? A pessoa quer aparecer. Né? Pecado da soberba. Jesus disse, os humildes serão exaltados, mas quem se exalta será humilhado. Então, a gente precisa, cada um de nós, examinar. Esse livro que eu escrevi, Os Pecados e as Virtudes Capitais, sabe, eu faço um raio-x aí, em cada pecado desse. Eu tenho certeza que você lendo esses 7 capítulos, você vai identificar o que você precisa mudar. É isso que você tem que trabalhar na quaresma. Será que eu preciso trabalhar mais o meu orgulho, a minha soberba? Ou será que a minha cobiça? Eu estou agarrado muito ao dinheiro, às coisas desse mundo. Eu não faço caridade, eu não ajudo ninguém, eu só penso em mim, eu sou egoísta. Eu não tenho desprendimento das coisas. Né? É o segundo pecado capital, a ganância, a cobiça. Ou será que eu caio no terceiro pecado capital, que é o pecado da luxúria? Luxúria é o pecado do sexo fora do plano de Deus. Será que eu estou amarrado aí pela masturbação? Estou amarrado aí pelo adultério, pela fornicação, pela prática homossexual? Será? Então é aí que você tem que trabalhar. Ok? O jejum, a esmola, a oração que a igreja recomenda como remédios contra o pecado, exatamente para que a gente tenha força, para que o espírito se fortaleça e ele vença as desordens da carne que o pecado original deixou em nós. Depois o quarto pecado capital, a gula. Será que eu como demais? Né? São Paulo fala, aqueles cujo Deus é o ventre, só pensa na comida, só pensa na bebida, só pensa no prazer da comida. Será que eu peco nisso? Então, qual é a penitência que eu tenho que fazer? Mortificação da comida, o jejum. Sabe, para cada pecado, eu tenho que praticar uma virtude. Se o meu pecado é a soberba, eu tenho que praticar a humildade, ficar quieto, não falar, não querer que a minha opinião seja mais importante. Se o meu pecado é a cobiça, a ganância, o apego ao dinheiro, então eu vou fazer uma boa caridade, ajudar uma família pobre, né? Não sei, entende? Não apenas uma vez, mas um propósito de desapego, pagar o dízimo à igreja, ajudar uma obra social, ajudar, né,
uma obra de caridade. Depois, se o meu pecado é o sexo fora do plano de Deus, então, a castidade. Fazer o jejum, fazer a esmola, a oração para viver a castidade. Se o meu pecado é a gula, vou fazer jejum, mortificação da boca, fechar a boca. Não é? Se o meu pecado é a ira, outro pecado capital, a ira, o ódio, eu sou brigão, qualquer coisa eu me irrito, então eu vou trabalhar isso. Vou trabalhar a mansidão. A mansidão é a virtude oposta, né, exatamente à ira. Depois o outro pecado capital, a inveja. Será que eu tenho inveja dos outros? Será que eu me sinto mal porque os outros estão melhor do que eu? E eu fico aqui meio que torcendo para o outro ir mal? Gente, a inveja é um pecado terrível. É pela inveja que mataram Jesus. É pela inveja que Caim matou Abel. Irmão mata irmão por causa da inveja. Se não mata com o revólver, às vezes mata com a língua. Com uma maledicência. Não é? Então, a ira é terrível. Jesus diz, Pai, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, eu tenho que perdoar. Não posso ter inveja de ninguém. Não, se a pessoa está melhor do que eu, louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor, porque meu irmão está melhor do que eu. Tem um carro que eu não tenho, tem uma casa que eu não tenho, tem um bem que eu não tenho, porque, sabe, meus irmãos, a inveja é real. A inveja é muito triste. E depois o pecado da preguiça. Terrível a preguiça, a pessoa que não reza por preguiça, não trabalha direito por preguiça, cai na negligência, né, faz as coisas mal feitas, não trabalha direito, tapeia o patrão, enrola no serviço. Meus irmãos, um cristão que trabalha mal é um mau cristão. São Paulo diz, quem não trabalhar, que não coma. Quem não quiser trabalhar, então não coma. Tudo bem, morra de fome. Sabe? Então, pegar um livro, por exemplo, como este, né, eu chamei de Os Pecados e as Virtudes Capitais, e eu escrevi vários livros sobre isso, e eu não tenho receio de recomendar meus livros, sabe por quê? Porque tudo que eu escrevo não é nada meu, é tudo o que a igreja ensina. Eu sou apenas, como dizia São Francisco, a trombeta do imperador, o arauto do grande rei. Eu apenas coloco para as pessoas em livro o que eu aprendi com a igreja, o que eu aprendi com os santos, o que eu aprendi com os doutores. Por exemplo, eu escrevi esse livro, Sede Santos. Sede Santos, porque eu sou santo. Deus disse para... Não é? É um livro para você fazer aí um caminho de quaresma comigo. Né? Quais são os caminhos da santidade? A igreja coloca a palavra de Deus meditada, a confissão bem feita, né? Você valorizar, inclusive, os próprios sofrimentos, oferecendo a Deus os sofrimentos para a salvação da humanidade. Tudo isso santifica a gente. Mas esse livro aqui tem muitas coisas que nos ajudam. Outro livrinho que eu escrevi, Por que confessar? Como confessar? Tem gente que não sabe confessar. A quaresma é um tempo ótimo para a confissão. Depois que você fizer um bom exame de consciência, meditar um livro desse, por exemplo, né? Nesse livrinho aqui, Por que confessar? Como confessar? Eu ensino como é que você faz um exame de consciência, que perguntas você tem que fazer para você mesmo, para você chegar diante do sacerdote e fazer uma boa confissão. Sabe, tem muitas coisas boas. Depois, para comungar bem, um livrinho para como comungar bem. Não basta confessar bem, preciso comungar bem. Um livro maravilhoso do Dr. Scott Hahn, não sei se você conhece o Dr. Scott Hahn, que foi um pastor presbiteriano americano, doutor em Sagrada Escritura, que batia pesadíssimo na Igreja Católica. Né? Eu conheci o Dr. Scott Hahn bem de perto, tive 2 vezes na casa dele, lá nos Estados Unidos. Ele escreveu esse livro, Senhor, tende piedade. Né? Ele coloca aqui o poder de cura da confissão. Senhor, tende piedade. Lord, have mercy, em inglês. Esse livro eu trouxe lá do Dr. Scott Hahn, né? Publiquei, traduzi e publiquei aqui no Brasil. Um livro maravilhoso sobre a confissão. Então, esses livros nos ajudam. Né? Depois eu ainda quero aqui mostrar mais alguma coisa que possa te ajudar. Então, o foco da quaresma é esse, conversão. O que eu preciso mudar na minha vida? O que não está na minha vida de acordo com a lei de Deus? É isso que eu tenho que fazer. Ok?
É bonito, então, que o salmista, né, o salmo de meditação da missa de quarta-feira de cinza, né, é o Salmo 50, o Miserere de Davi, depois que Davi cometeu aquele pecado terrível, né, queria ficar com Bersabeia, aquela mulher que ele ficou encantada por ela, mandou, né, veja que coisa, meus irmãos, né, Davi mandou que colocassem o marido dela na frente de batalha, para que ele morresse. E ele morreu, para que Davi pudesse ficar com a esposa dele, e ficou. Aí o profeta Natan, né, chegou para Davi e disse: Davi, vou contar uma história para você, Davi. A história é a seguinte: tinha um pobrezinho, Davi, que só tinha uma ovelhinha. Era tudo que ele tinha, ele amava essa ovelhinha. Essa ovelhinha dormia no seu regaço. Oh, Davi, mas teve um homem rico, Davi, que tinha muitas ovelhas, Davi, mas que um dia queria dar uma festa, foi lá e mandou roubar a única ovelhinha que aquele homem pobre tinha, Davi, e matou a ovelhinha dele. O Davi ficou furioso. Ah, quem é esse homem, Natan? Manda trazer esse homem rico aqui que eu vou mandar matar. Onde é que você ia fazer isso com uma pobre de uma mulher? De um homem que só tinha uma ovelhinha? E o profeta Natan disse para Davi: tu és esse homem. Tu és esse homem, Davi. Rico, cheio de ovelha, que foi lá roubar a única ovelhinha que aquele homem tinha. Está lá, né, no livro da vida de Davi, na Bíblia, né, no livro dos Reis. E Davi caiu num arrependimento tremendo. E escreveu esse Salmo 50, o Salmo Miserere. Ó Senhor, misericórdia, pois pecamos. É o salmo de meditação da quarta-feira de cinza. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado. Apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. Nós também temos que fazer como Davi. Dizer para Deus: eu reconheço, Senhor, a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Criai em mim um coração que seja puro. Davi não desespera. Nós também não podemos desesperar, meus irmãos. Quando Deus pede para a gente examinar os nossos pecados, não é para a gente cair aí num remorso triste. Não. Não é fazer que nem Judas fez, né? Foi lá se matar, suicidar. Não. É fazer o que Pedro fez. O que Davi fez. Pecaram grave. Pedro ofendeu gravemente a Jesus, negou Jesus 3 vezes. Que coisa horrorosa, meus irmãos. Não conheço esse homem. Não conheço esse homem. Pedro viu Jesus andar sobre as águas, multiplicar pães, curar leprosos, tirá-lo do mar da Galiléia quando ele estava quase afogando. E ele tem coragem de dizer, uma empregada lá do sumo sacerdote, um soldado: não conheço esse homem. Mas que bonito, Pedro não se desesperou. Pedro se arrependeu. Pedro chorou lágrimas de arrependimento. E que coisa maravilhosa, meus irmãos, a misericórdia de Jesus. Não só perdoou Pedro, mas manteve Pedro chefe da igreja. Eu pergunto: se fosse você, você manteria Pedro, primeiro Papa, depois de tudo isso que Pedro fez? Eu acho que eu não, sabe? Eu acho que eu dizia para Pedro: Pedro, pode passar lá no RH, pegar seu bilhete azul, some da minha frente. Porque agora quem vai para o seu lugar é João. Porque João ficou aos pés da cruz comigo. E você, valentão, você que tinha dito para mim, lá na Quinta-feira Santa, que você ia até a morte comigo, valentão, eu deixei você quebrar a cara, ô valentão, para você saber, não é? Que nós temos que ser humildes. Nós podemos ser orgulhosos. Você foi orgulhoso. E como eu quero você para o meu primeiro Papa, eu tinha que quebrar o seu orgulho. Eu tinha que quebrar a sua crista, como dizia minha mãe, né? Quebrar a sua crista de galo, né? Pedro quebrou. Jesus quebrou a crista de Pedro. E Pedro continuou o chefe da igreja. O grande São Pedro. Né? Então o pecado não é para a gente cair num remorso assim, né? Sem sair, não. Acreditar como Davi, né? Como Davi: criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. São Francisco de Sales dizia assim: quando você pecar, não fica pisando a tua alma. Não fica dizendo:
eu não presto, eu não tenho mais jeito. Não, São Francisco de Sales diz assim, isso aí é o orgulho refinado. Você é orgulhoso, você não quer aceitar o seu pecado. Como que eu vou aceitar o meu pecado? Eu sou o bom. Não, aceite o pecado. Diga, eu sou pecador. Diga como Davi, né? Diga como Davi. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. São Francisco de Sales diz, fala para a tua alma, levanta, minha alma. Não fica caída aí não, minha alma, levanta. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Eu sou miserável mesmo, nós somos fracos mesmo, mas vamos levantar, minha alma. O Senhor já pagou todos os nossos pecados. Uma gota do seu sangue lava tudo. Ok? E Davi termina dizendo, ó Senhor, não me afasteis da vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Olha que bonito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará o vosso louvor. Quer dizer, Davi sai do arrependimento, pede a Deus o seu espírito, dá a volta por cima e termina louvando a Deus. Né? Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará o vosso louvor. Tá, que bonito, gente. Como a igreja, ela junta numa liturgia só, na primeira leitura, segundo salmo, aí vem depois São Paulo, né, na segunda leitura, né, segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 20 e seguintes, 2 Coríntios 5, 20, um trecho pequeno, mas muito profundo, dessa segunda carta de São Paulo, onde ele diz assim, irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Ora, meus irmãos, o que é reconciliar com Deus? É deixar o pecado. É fazer o que Davi fez. É fazer o que o profeta Joel diz. Né? Se arrepender. Aquele que não cometeu nenhum pecado de São Paulo, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós tornemos justiça de Deus. Ele pagou o nosso pecado, confiança nele. Vai buscar o seu perdão a ele, com ele. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Olha, meus irmãos, eu comecei dizendo que a quaresma é um tempo de graça. Tá? Um tempo de graças especiais. 40 dias para a gente ser agraciado por Deus, São Paulo diz. Né? Nós os exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Sabe, meus irmãos, às vezes a graça não se repete na nossa vida. Os mineiros têm um provérbio interessante, ele fala assim, se o cavalo passar arriado na sua frente, monta no cavalo, porque senão ele não vai passar de novo. São Paulo diz, não é? Muito forte isso, não receber em vão a graça de Deus. Pois ele diz, São Paulo diz, no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável. É agora o dia da salvação. É agora, meus irmãos. É agora. Será que nós vamos ter uma outra quaresma na nossa vida? Ninguém sabe. É agora o momento favorável. É agora o dia da salvação. Bem, a segunda leitura fecha com a primeira, fecha com o Salmo, e depois vem o Evangelho, que a igreja coloca para nós num texto do Sermão da Montanha, onde Jesus fala de 3 coisas importantes. Então já são aí 3 sugestões, 3 dicas, né, para a gente viver agora. Primeiro ele fala do jejum, da esmola e da oração. São 3 sugestões muito importantes, né? Mas quando ele fala do jejum, ele diz assim, quando você jejuar, não fica aí com a carinha abatida, todo mundo, né, dizendo, nossa, ele jejua tão feio, tão forte, coitadinho. Não. Jesus diz assim, olha, você já recebeu a recompensa das mãos dos homens.
não vai mais receber a recompensa das mãos de Deus. É muito triste isso. Então, fez jejum e fala, perfuma o rosto, deixa o rosto alegre, faz de conta que você comeu um boi, quando você não comeu nada. Mas Deus sabe, e Deus vai te recompensar. Esse jejum vai te dar força, para que o teu espírito conduza o teu corpo, e você não seja carregado pelas desordens que existem, né, no nosso corpo, as tentações da carne, né, os pecados. Quando ele fala da esmola, ele diz, se você vai dar a esmola, não saiba a mão esquerda o que fez a direita. Né? Porque se você sair daí trombeteando para todo mundo, olha, eu dei um terreno para uma obra de caridade, olha, eu dei não sei quantas cestas básicas para aquela instituição, né? Olha, eu fiz isso, eu fiz mais aquilo. Ai, 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 Jesus diz, você já recebeu a recompensa dos homens, azar seu. A recompensa dos homens é vazia, é só um elogio, acabou. É uma bolha de sabão que estoura. E você não vai receber mais a recompensa de Deus. Mas se você fizer a tua caridade no silêncio, Deus vai te recompensar. E depois ele fala, né, da oração. E fala a mesma coisa, quando você for rezar, não faça como os fariseus hipócritas que rezam aí na praça pública ou lá no templo, como aquele fariseu, né, que rezava lá, ó Senhor, eu não sou que nem aquele publicano, né, vagabundo, que não paga imposto, que não faz jejum, eu não, Senhor. Ai, 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 ai. Diz, não, quando você for rezar, entra no teu quarto, fecha a porta. E o Pai que está ali, que te vê tudo, o Pai te recompensará. Sabe, esse entrar no quarto, meus irmãos, não é só entrar no quarto material, onde você dorme, mas entrar dentro de você. Fazer silêncio. Deixa o mundo lá fora. Traga as preocupações que te perturbam para Deus. Né? São Pedro diz, lançai sobre Ele todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. E reza. E o que é rezar? É meditar. Meditar. Pegar a Bíblia, ler um trecho, conversa com Deus. Rezar é conversar com Deus, falar dos seus problemas, falar da sua vida, da sua luta, dos seus pecados. É conversar com um amigo. Ok? A igreja ensina, por exemplo, a quarta parte do catecismo da igreja, tudo sobre a oração. Se você quiser estudar profundamente sobre a oração, pega a quarta parte do catecismo. O catecismo tem a primeira parte, é o credo, a segunda parte são os sacramentos, a terceira parte é a moral católica, os mandamentos, e a quarta parte é a espiritualidade centrada na oração, principalmente na oração do Pai Nosso. Ali o catecismo fala do combate da oração. É um combate. Né? O demônio querendo impedir você de rezar, querendo distrair você, mas você está ali, ó, com Deus. Né? Leia o final, a quarta parte do catecismo, você vai poder fazer um bom estudo sobre a oração. Eu escrevi um livrinho também que eu chamei A Importância da Oração, onde eu ensino que os padres da igreja, os santos, os doutores e a igreja nos ensina sobre a oração. Ok? Tem muito jeito da gente rezar. Né? Escrevi um livro também que eu chamei de A Oração de Todos os Tempos da Igreja. Eu fiz uma pesquisa durante uns 5 anos das orações mais fortes que nos 20 séculos da igreja a igreja guardou. Orações dos santos, dos papas, dos doutores, dos mártires, dos confessores. Né? Guardei essas orações. É um livro, né? Orações de todos os tempos da igreja. Você pode pegar ali, tem orações belíssimas dos santos, orações voltadas para Nossa Senhora, orações voltadas a São José, orações voltadas a Jesus, orações voltadas aos santos. Enfim, meus irmãos, nós temos a nossa riqueza, a nossa igreja é um tesouro inesgotável. Tem tantas e tantas coisas que a gente pode fazer. Bom, eu gostaria então agora aqui de colocar algumas sugestões também para que você possa fazer aí uma boa quaresma. Muitas coisas que já falei, né?
Por exemplo, eu falei, você comece bem a quaresma recebendo as cinzas, né? Lá depois da missa, na quarta-feira de cinzas, e meditando o seu significado. Né? Voltamos ao pó que as cinzas lembram. És pó e ao pó tu has de voltar. Está lá no Gênesis 2:19. Né? Então, esse sacramental da igreja, meus irmãos, não é um sacramento, é um sacramental. Né? Lembra-nos que estamos de passagem por esse mundo. Né? Que a vida de verdade, sem fim, ela começa depois da morte. E que, portanto, devemos viver em função disso. É uma realidade. Completaram os 5 anos da morte da minha esposa. Né? Eu fui obrigado a ir ao cemitério para fazer a exumação do seu corpo, porque onde ela tinha sido sepultada, era preciso deixar vaga para uma outra pessoa da família. Eu fui lá, tive que assistir à exumação do corpo dela, tive que assinar um documento, inclusive. A única coisa que eu reconheci dela, meus irmãos, foram os dentes, a arcada dentária. O resto virou pó. És pó e ao pó voltará. Mas eu sei que ela está com Deus. Né? Alguém me disse, é uma experiência muito forte você passar por lá. Eu digo, não, ela não está mais ali. Ela está com Deus. Ali são apenas restos mortais. Uma segunda dica de quaresma, intensifique a oração. Né? Já falei dela, seja a oração pessoal ou a oração comunitária, orar e entrar em comunhão com Deus, tornar-se, assim como eu já falei, íntimo de Deus, Deus que é o nosso Pai. Pega o Pai Nosso, por exemplo, medita o Pai Nosso, devagarinho. Eu escrevi um livro para rezar e meditar o Pai Nosso. Ok? Marque um tempo para você rezar, todo dia, 15 minutos, meia hora, e cumpra. Desliga o celular, desliga o telefone, fecha a porta do teu quarto. Né? Eu faço isso, sabe? Eu dou uma dormidinha depois do almoço, já tenho idade para isso, né? Dou uma dormidinha depois do almoço, levanto, eu digo para a empregada, enquanto eu não abrir a porta do quarto, não me chame, nem para telefone e nem para nada. Levanto da cama, depois de uma sonequinha, que faz bem para a saúde, né? Tomo meu banho e vou rezar. Rezo as laudes, né? Às 3 horas eu rezo o texto da misericórdia, né? E faço a minha meditação, né? Da palavra de Deus, outras coisas. Depois eu abro a porta do quarto. Aí vou ver se tocaram campainha, se tocou o telefone, se tem mensagem no WhatsApp ou não. Entenderam? Marca uma hora para oração. Leve Deus a sério. Deus é um amigo. A um amigo a gente trata com carinho, não é? Outra coisa, medite a palavra de Deus. Outra dica, medite a palavra de Deus, o Evangelho, na oração mesmo. Sobretudo as leituras que a igreja coloca para nós na liturgia da missa, nesse tempo. Né? A igreja, nesses 40 dias, tem textos selecionados. Quem tem a liturgia diária, né? A liturgia diária você pode comprar aquele caderninho que a Canção Nova tem, a Aparecida tem, a editora Aparecida tem, parece que a Loyola também tem. Ou então, quem tem aí algum aplicativo, né, no celular que traz a leitura de cada dia, medite essa leitura. Né? Porque a meditação na missa, durante a semana, é uma meditação muito rápida, né? Não dá tempo realmente de meditar, porque meditar é como você chupar uma bala. Imagina uma bala dura que você põe na boca. Né? Meditar é isso, fica chupando aquela bala, fica meditando aquela palavra, deixar Deus ir falando no teu coração. Pergunte ao Espírito Santo, o que o Senhor quer dizer para mim com essa palavra? O que o Senhor quer dizer que eu mude na minha vida com essa palavra? Que exortação o Senhor está fazendo para mim nesta palavra? Entenderam? Bom, outra coisa boa é fazer o jejum que eu já falei. Né? Outra coisa boa é dar uma boa esmola aos pobres. Né? Por exemplo, São Francisco dizia assim, tenhamos caridade e humildade e façamos esmolas, já que estas lavam as almas das nódoas dos pecados. Olha que São Francisco diz que a esmola lavam as almas das nódoas do pecado. E São Pedro diz, a esmola cobre uma multidão de pecados.
Olha que frase forte de São Pedro, meus irmãos. A esmola cobre, a caridade cobre uma multidão de pecados. Tá aí, são coisas que nós precisamos intensificar nessa quaresma. Outra coisa que a gente pode fazer na quaresma é visitar um doente que precisa da nossa ajuda, sobretudo os velhos, os abandonados. Né? Mateus 9, 12, Jesus diz assim, né? Aqueles que têm saúde não precisam de médicos, mas sim os doentes. Então, é obra de caridade, né? Visitar os doentes, vestir os nus, dar comida a quem não tem, dar roupa a quem não tem, tudo isso é coisa que nós precisamos fazer. Depois, importante fazer uma boa confissão na quaresma, né? Já falei disso, uma confissão assim geral. Geral quer dizer, você olhando para toda a sua vida passada, né? Depois de um bom exame de consciência, né? Revendo toda a sua vida passada, não omitir nada, não esconder nada do sacerdote, rasgar o coração, como diz o profeta Joel, rasga o coração. Lança no coração de Jesus toda a miséria humana que tem dentro aí do seu coração, né? E também perdoe todas as pessoas, porque Deus só nos perdoa se a gente perdoar os outros. Pai, perdoai-lhes, né? Perdoai os nossos pecados como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Meu irmão, a única coisa que Jesus exige na sua misericórdia, e se Ele não abre mão para nos perdoar, é que a gente perdoe os irmãos. Por quê? Porque o irmão é filho do pai também. Então o pai não pode perdoar um irmão se esse irmão está odiando o outro irmão, que também é filho dele. Essa é a lógica de eu ter que perdoar meu irmão para poder ser perdoado por Deus. Outra coisa que você pode fazer na quaresma, participar da missa sempre que você puder. Se puder, durante a semana. Né? A sexta-feira, por exemplo, que é um dia de penitência, de, né, comungar. Ok? Então, fazer isso é muito bom. Outra prática que você pode fazer, que eu gosto muito de fazer, é ir ao cemitério e rezar pelas almas que estão no purgatório. Ir no túmulo dos seus parentes sepultados, vendo pessoas que você não conhece, né? Ali, rezar por elas. Toda segunda-feira, desde que a minha esposa morreu, eu vou no túmulo dela. Não só no túmulo dela, vou no túmulo dos meus pais, no túmulo dos 2 irmãos que já faleceram, vou no túmulo dos meus tios e rezo por eles. Né? Em cada um daqueles lugares eu rezo um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória, fazendo também a indulgência plenária por cada um deles. Né? Está aí. É outra prática de piedade maravilhosa que ele recomenda muito. Depois, outra coisa muito boa na quaresma é participar da Via Sacra, né? Aqueles 14 quadrinhos da Via Sacra, meditando a paixão de Jesus. Tem um livro maravilhoso, meus irmãos, que eu publiquei, a Paixão de Cristo segundo o cirurgião. Esse livro foi escrito por um cirurgião francês chamado Pierre Barbet, que durante 25 anos estudou a Paixão de Cristo. Eu nunca li nada tão profundo sobre a paixão, porque esse cirurgião, Pierre Barbet, ele fez até crucificação de cadáveres, devidamente autorizado, para entender o que aconteceu com Cristo na cruz. Por exemplo, ele fala que o Cristo não foi pregado aqui, foi pregado aqui. Porque se ele fosse pregado aqui na palma da mão, rasgava. Aqui não. Aqui é uma conexão de ossos aqui que sustentava o preso dele. E viu muitas outras coisas. Agora, ele narra, num capítulo, o que o Cristo sofreu. Meus irmãos, esse cirurgião, Pierre Barbet, diz que ele não consegue mais fazer a Via Sacra, porque ele desmaia. A tal ponto ele compreendeu o sofrimento de Cristo que ele desmaia. O livro chama-se A Paixão de Cristo segundo o cirurgião. É da nossa editora Cleofas, mas é desse cirurgião francês. Muito bem, então participar da missa, comungar. Outra coisa, meus irmãos, fazer ação de graças. Coisa que muita gente não faz, depois de comungar, ficar com Jesus. Gente, eu comparo a comunhão como Jesus vindo na tua casa, sentando na sala de visita sua. Então você tem que ficar ali com Ele, conversando com Ele, adorando, louvando, bendizendo, suplicando as graças que você tem que suplicar, pedindo perdão dos seus pecados.
rezando pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Sabe, mas nós temos pressa. A gente comunga e já corre da igreja. A igreja ensina que durante 10, 15 minutos, em que a hóstia ainda não foi dissolvida no nosso organismo, pelo menos uns 10 minutos, o Cristo está presente fisicamente no nosso organismo. Depois de uns 10 minutos, ele passa a ficar presente pela ação do Espírito Santo. Continua em nós. Mas, no começo, ele está fisicamente presente. O seu sangue mistura com o nosso sangue. A sua carne mistura com a nossa carne. Sua alma mistura com a nossa alma. Sua divindade se une à nossa humanidade. Mas é preciso a gente ter tempo, ficar ali. É o momento da graça, é a hora da bênção. Mas o que acontece muitas vezes? O padre mal acabou de dar a bênção, olha, o povo vaza da igreja. Parece que vai explodir uma bomba dentro da igreja. Não fica um. Como é que a gente quer que Deus nos abençoe? Como é que a gente quer que Deus nos dê as suas graças se a gente não espera as graças? Se a gente não pede? Jesus mandou pedir. Pedi e recebereis. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. A gente não pede. Vai embora. Você, quando recebe uma visita na sua sala, na sua casa, serve um cafezinho, você deixa a visita lá sozinha e vai embora? Para a rua? Não. Você fica ali conversando. Nem que seja para fazer sala, como a gente diz, né? Mas, olha, com Jesus, tantas vezes, a gente faz essa malcriação. A gente deixa ele sozinho no interior da nossa alma e vai embora, vai cuidar de outras coisas, não pensa mais nisso. Bom, então, é muito importante a missa, a comunhão, né? A ação de graças. Depois também, é importante fazer um exercício de mortificação. A mortificação se confunde um pouco com o jejum, mas não é só o jejum. A mortificação ela pode ser muito mais variada. Por exemplo, você deixar de comer um doce que você gosta, você deixar de tomar sua cervejinha que você gosta, você deixar, não sei, de fazer alguma coisa que é um sacrifício. Chama-se mortificação. Qual é a importância disso? Fortalece o espírito e você consegue vencer as fraquezas da carne. Ok? Depois, outra coisa que a igreja recomenda para nós, quem pode, quem tem tempo, ler a liturgia das horas. Na liturgia das horas, ela existe em livros e existe também, né, aí no aplicativos aí no celular que tem a liturgia das horas. Eu rezo a liturgia das horas todo dia, né? De manhã as laudes, né? Depois tem às 9 horas, depois ao meio-dia, né? Depois às 3 da tarde a noa, às 6 da tarde as vésperas, às 9 da noite as completas. É a oração que a igreja no mundo inteiro reza. Todos os religiosos são obrigados a rezar, e os leigos não são obrigados, mas a igreja aconselha que a gente reze, porque a gente se une com toda a igreja que presta a Deus o louvor, cantando os salmos, cantando hinos, lendo leituras espirituais. É uma maravilha, né? A liturgia das horas, né? No meu celular, né, tem um aplicativo chamado Pocket Terço, que tem a liturgia das horas. E procure saber aí no seu celular, se o seu celular não tem a liturgia das horas. E é muito bom, sabe por quê? Você pode estar viajando, você pode estar no ônibus, você pode estar em qualquer lugar, você tem no seu celular ali, você tem a liturgia das horas que você pode rezar. É outra coisa que a gente pode rezar na quaresma. Depois, outra coisa muito boa, meus irmãos, é uma peregrinação. Quanta gente vem em Aparecida, né? Nossa, na Sexta-feira Santa Aparecida do Norte fica, né, abarrotada de gente carregando cruz, gente, né, caminhando de joelhos até Nossa Senhora. Tudo isso tem valor? Tem valor. Tem valor. É um jeito da pessoa humana mostrar para Deus o seu arrependimento, a sua fé, a sua devoção. Tem valor. Tem valor. Eu sei que tem gente que critica isso, não critique não. A peregrinação sempre foi na igreja uma coisa que sempre a igreja valorizou, desde lá dos primórdios da igreja. O povo ia para Jerusalém, o povo ia para Compostela, o povo ia para os santuários marianos, né?
Os santuários marianos, sobretudo, meus irmãos, são santuários de graça. Santuário do Pai Eterno, lá em Goiânia, santuário de Nossa Senhora Aparecida, tantos e tantos santuários maravilhosos que existem no Brasil. Está aí uma sugestão, fazer uma peregrinação. Outra coisa que a gente pode fazer nessa quaresma, meus irmãos, moderar a língua, jejum da boca, não falar mal de ninguém, não criticar ninguém, não querer ser o primeiro a falar, não querer ser o primeiro a dar a sua opinião. Mortifique a boca. Olha, não é fácil não, meus irmãos. A maledicência, o falar mal dos outros, é um pecado terrível. Então, uma outra sugestão é fechar a boca, não só para a comida, mas também para a maledicência. Jesus diz, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com a mesma moeda com que você julgar, você vai ser julgado. A mesma medida com que você medir os outros, você vai ser medido. Olha que coisa boa, se eu não julgar ninguém, se eu não condenar ninguém, eu não vou ser condenado por Deus. Está aí. Então é uma coisa muito boa na quaresma, né? Depois, uma outra coisa que já falei aqui, procure identificar em você se existe algum vício. Qual é o pior pecado que você precisa lutar contra ele? É a soberba? É a ganância? É a luxúria? É a gula? É a ira? É a inveja? É a preguiça? Vamos lutar contra esse mal na quaresma. E por fim, né, eu quero colocar aqui, né, você praticar a humildade. Já que a humildade é a maior de todas as virtudes, Jesus salvou o mundo pela humildade, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Por quê que ele salvou o mundo pela humildade? Porque o mundo se perdeu pela soberba de Adão e Eva. Então pratique a humildade, né? Ser pequeno, não ser orgulhoso, não ser autossuficiente, não ser prepotente, arrogante, malcriado, desobediente. Ser humilde, ser humilde. Santa Teresinha dizia, eu quero o último lugar da fila, porque o último lugar da fila ninguém vai brigar comigo por causa dele. As pessoas brigam por causa do primeiro lugar. Né? Então tá aí, eu coloquei aqui uma série de sugestões, né? Você pode ouvir aí com calma depois, se você quiser. Claro, nós não vamos conseguir fazer tudo isso, mas fazendo alguma coisa que a gente possa dar conta, já está muito bom. Bem, meus irmãos, estamos chegando ao final da nossa conversa. Obrigado a você que ficou comigo aí até agora. Estou vendo aí a Fátima Silva, Valéria Leal, né? Pedindo que Deus me abençoe, que Deus abençoe vocês também. Maria Bernadette, né? Maria do Socorro, né? Lindas palavras de Santa Teresinha, ela está dizendo. Maria Cláudia, né? Que ensinamento, professor, que bom. É tudo obra de Deus, meus irmãos, não é nada meu, né? Muito bem, eu quero terminar, como faço sempre, rezando um pouco com você, né? Quero pedir ao Senhor que essas sementes todas que nós lançamos aqui, né? Elas caiam numa terra boa, né? Jesus diz que aquele semeador foi semeando a semente, e aquelas 4 sementes, só uma é que vingou, né? Porque a primeira semente caiu à beira do caminho, as aves do céu comeram, Jesus diz que é o demônio que tira a palavra do coração da pessoa. Coração duro, fechado, o demônio tira. A outra caiu no meio dos espinhos, a outra caiu no meio das pedras, não deu nada. Queimou com o sol, com a perseguição, e teve uma semente que caiu em terra boa. Terra fofa, arada, sem pedra, sem espinho, onde a chuva penetra fundo, a água penetra. E Jesus diz, esta semente deu 30, 60, 100 por um. Eu quero pedir, Senhor ressuscitado, que está aqui comigo agora, e eu sei que está com cada irmão que me acompanha nesse momento, porque o Senhor disse, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Nós cremos nisso, Senhor. Então nós pedimos, Senhor, que essa semente caia numa terra boa, que o demônio não roube, que as pedras não sufoquem, que os espinhos não sufoquem, que essa semente possa dar, Senhor, muito fruto. Quero pedir, Senhor, que nesta
quaresma, que daqui a pouquinho vai começar, Senhor, nós podemos vencer aquilo que o Senhor quer que a gente vença na nossa vida. Aquele pecado, aquele vício, aquele mau comportamento, contando com a Tua graça, Senhor, contando com a intercessão de Nossa Senhora, contando com a bênção da igreja, Senhor, para vencer tudo isso. Pai Santo, nós te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor derrame sobre todos nós a vossa bênção. E eu quero pedir, se algum diácono nos acompanha, ou algum sacerdote nos acompanha, que nos dê a bênção. Como a bênção é um sacramental, pode ser dada à distância, que então esta bênção, meus irmãos, diaconal, sacerdotal, chegue até cada um de vocês, chega também até mim, né? Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, pela intercessão de São José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, por mais um programa me acompanhando. Que Deus os abençoe.